Alô pessoal, mais um vídeo no canal. O Flamengo se reapresentou, o Flamengo principal, porque a Fla Kids já jogou na temporada, estreou no Campeonato Carioca, empate 1-1 com a Portuguesa, mas o elenco principal se reapresentou na segunda-feira, dia 12, e iniciou, portanto, a pré-temporada visando a competição, quer dizer, as competições, né? Tem Carioca, daqui a pouco Supercopa do Brasil, dia 1º de fevereiro, aí tem início do Brasileiro, dia 28 de dezembro, tem Recopa, ou seja, muita coisa vindo pela frente e o Flamengo, portanto, dando esse pontapé inicial na pré-temporada, e a pré-temporada será realizada durante os jogos, não tem jeito. A gente sempre menciona que uma pré-temporada ideal é feita durante 30 dias, pelo menos foi assim durante anos, mas agora não tem mais jeito. Começa a pré-temporada e você dá continuidade na pré-temporada com jogos em andamento. E o Flamengo tem jogadores aí que, entre aspas, preocupam o departamento médico do Flamengo, estão exigindo do departamento médico do Flamengo uma atenção especial. Pedro, Danilo, Léo Ortiz, Saul e De La Cruz. Já tem jogador no departamento médico? A gente vai explicar isso. Na verdade, o Fernando Sasaki, chefe do DM do Flamengo, explicou. E Flamengo e Paquetá já tem um acordo verbal, resta o principal acerto com o West Ham e o time inglês já recusou a primeira proposta do Fla. Vídeo de hoje do canal do Nicola traz todos os bastidores dessa história. E nós vamos trazer no vídeo de agora. Mas antes, galera, recebi comunicado da KTO, nossa parceira. Tem odão especial, hein, para o Campeonato Carioca rolando no meio dessa semana. Vai ter odão especial também para a Supercopa do Brasil. Vamos lá, porque o Fernando Sasaki deu entrevista coletiva e falou sobre esses jogadores. Pedro, Danilo, Ortiz, Saul e De La Cruz. E eu vou começar com De La Cruz. Ele disse o seguinte: De La Cruz não fez um procedimento cirúrgico durante as férias. Fez um procedimento regenerativo que retira uma parte do sangue da medula e aplica na área de alteração. Fez nas férias sob a nossa permissão. A gente conversou com a equipe do Uruguai que fez esse procedimento e no mesmo dia ele voltou para casa e iniciou o tratamento muscular. Estamos aguardando agora o término das avaliações para ver o quanto precisa controlar, o quanto vamos programar de trabalhos específicos para que ele possa performar como performou no final do ano. Com todo respeito ao Sasaki, tá? Mas o De La Cruz não performou bem no final do ano, não. Ele fez até um bom jogo ali. Contra quem? Eu acho que ele entrou bem contra o PSG na final do Mundial, mas, enfim, não performou, né? Ele precisa mostrar mais. E ele ainda mencionou mais aqui sobre o De La Cruz. A gente sempre vai acreditar no melhor. Ele teve uma lesão contra o Botafogo em maio, tratou e conseguiu retornar. Mas o começo foi difícil. Tivemos algumas respostas durante a temporada que foram ruins do joelho. Mas depois foi encontrado o equilíbrio e terminou assim. Não foi não, Sasaki. O Sasaki também falou sobre o Pedro. Pedro se apresentou bem, a gente repetiu a radiografia do antebraço, está tudo bem, como estava antes do Mundial. É mais um excesso de preocupação de repetirmos exames da lesão muscular também, que deu sinais de cicatrização. Ele está assintomático, realizou todos os testes hoje, programados para ele, e se mostrou bem. Voltou mais cedo, isso para ele só tem benefícios. Todo atleta que apresenta lesão passa a ter um cuidado especial por alguns meses. É normal quando retorna para ser monitorado, diferentemente dos outros. Pedro se apresentou para uma semana introdutória, usando as instalações do CT e fez tudo de excelência, focado para fazer uma grande temporada esse ano. Sobre Léo Ortiz, o atleta que a gente teve contato nas férias não vem mais apresentando as queixas no tornozelo. Fizemos testes hoje e não sentiu dor, mesmo com o exame de muita intensidade na esteira. Antes era extremamente doloroso para ele correr com intensidade, mas agora não se queixou. Sinais claros de uma boa recuperação e pelos testes está bem. Vamos monitorar qualquer queixa que possa aparecer, explicou Sasaki. Danilo, rapaz, esse preocupa, hein? Contra o Palmeiras, um jogo que entrou no lugar do Ortiz, teve um lance que ele saltou, caiu, sofreu um trauma no joelho. A gente fez ressonância na época e tinha sinais de sinovite, edema ósseo, alteração no ligamento cruzado posterior e com bastante dor. Iniciou o tratamento intenso no clube, tratamento local para jogar 2 dias depois contra o Racing. Ele conseguiu chegar recuperado. Desde esse dia vinha apresentando dores no joelho, sendo tratado constantemente e suportando a dor.
Tem que valorizar muito o esforço que ele fez. Não sei se alguns atletas aguentariam o que ele aguentou. Se manteve com dor de outubro à final do Mundial e acabou sendo recompensado com o gol do título da Libertadores. Danilo, você é fera. A lesão dele permitia tratamento conservador. Falei que se sentir que a dor não teve melhor, a gente reavalia com nova imagem e faz programação de tratamento. Ele veio mais cedo, nas férias, repetimos a ressonância, melhorou o padrão de edema, as fibras do ligamento cruzado posterior perdeu o padrão inflamatório, mas ainda havia sinais de estiramento. Não tem sinal de estabilidade, isso é importante, mas ainda tem dor. Não mais como antes, mas que a gente leva em consideração. Fizemos uma programação específica e não vou dar data de retorno, mas para trazer ele de volta da melhor maneira possível, destacou Sasaki. Saul, esse passou por um procedimento cirúrgico aí. É um atleta extremamente profissional e que na reta final do ano começou a apresentar dor no calcanhar esquerdo, o que começou a atrapalhar a performance e tirar a qualidade de vida. Estava incomodando. Fizemos procedimentos locais, medicação oral, para que pudesse também jogar o ano todo. Terminada a temporada era algo que a gente já discutia se não evoluísse com tratamento conservador. Ele já tem algumas pessoas de confiança na Espanha, fez a opção de tratamento com o Dr. Niek Van Dijk, que é referência, um cirurgião muito experiente e que já nos deu retorno, informou que ocorreu tudo bem. Ele agora está em tratamento pós-operatório. Normalmente se espera para liberar para retornar de 2 a 3 semanas, que é o momento de retirar os pontos. Saul vai continuar lá por conta disso. Após a avaliação, ele retorna ao clube para dar início ao tratamento pela fisioterapia. Pois é, galera. Ó, o Linhares também estava à disposição lá, o Diogo Linhares. Vale mencionar que os dois, Fernando Sasaki e Diogo Linhares, que é o chefe da preparação física, os dois reclamaram do horário do jogo da Supercopa do Brasil, marcado para 4 horas da tarde em Brasília. Gente, com todo respeito, isso é um absurdo, né? O calor que está fazendo, está um absurdo o calor. E a gente sabe que em Brasília é mais quente ainda, o ar é mais seco, enfim. Eu particularmente eu fui uma vez para Brasília, agora não, alguns anos atrás, o meu nariz sangrou, assim, e nada contra Brasília, gente. Eu não estou aqui criticando a cidade, nada disso. É porque, de fato, é diferente lá. E você botar o jogo 4 horas da tarde no calor que está fazendo, 1º de fevereiro, é um absurdo, né? Sendo que os jogadores, eles voltaram agora das férias. Ainda estarão em pré-temporada, como a gente mencionou na nossa introdução aí. A CBF, enfim, a TV que vai transmitir, não sei. Poderiam analisar novamente esse horário, 4 horas da tarde. Até aqui a FERJ, o Campeonato Carioca, está botando 6 horas. 4 horas é uma pena. Quem perde é o público, porque o espetáculo cai de qualidade bastante. Valeu, galera. Tamo junto. Forte abraço. Até o próximo vídeo. Fui! Lucas Paquetá já aceitou a proposta para jogar no Flamengo, mas o rubro-negro ainda não pode confirmar a contratação de seu ex-jogador. Isso porque a primeira proposta feita pelo Fla ao West Ham de 30 milhões de euros fixos mais 5 milhões de euros em bônus, numa soma total de 219 milhões de reais, foi recusada pela equipe inglesa. O West Ham está pedindo, nesse momento, algo entre 50 e 60 milhões de euros. O Paquetá também é alvo do Tottenham, mas já deixou bem claro que não quer continuar no futebol inglês e vai dar prioridade total ao acerto com o Flamengo. Ele, inclusive, trabalha para convencer dirigentes do West Ham a liberá-lo. O problema é que o Nuno Espírito Santo, o atual comandante do West Ham, é radicalmente contrário à saída do jogador, por entender que o Paquetá tem papel de protagonista. Paquetá que inclusive pediu para não ser utilizado no confronto contra o Queen's Park Rangers pela FA Cup, a Copa da Inglaterra. Só para registrar ou completar com o Taki Andrew. É novo goleiro do Flamengo, ele foi liberado pelo Gil Vicente para viajar ao Rio de Janeiro para passar por exames médicos e assinar um contrato de 4 temporadas. A saideira sobre o Fla, o rubro-negro renovou o contrato com a Shopee, que vai seguir estampando sua marca nas mangas do uniforme do time masculino e feminino, por agora por um valor de 13 milhões de reais, 1 milhão de reais a mais na comparação do acordo anterior. E você, o que pensa sobre tudo que eu contei? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal, a gente se encontra a partir das 7, tem programa do Nicola. Tchau. Jean Gomes, Nicola, boa noite, tudo bem? O Flamengo ofereceu o volante Alan, mais o atacante de ponta Everton Cebolinha ou Michael para o São Paulo escolher em troca do Marcos Antônio. Confere. Jean, eu vou até checar com uma pessoa do São Paulo. O que eu sei é que o Flamengo quer muito contar com o Marcos Antônio. O Alan entraria na parada. Sobre Everton Cebolinha ou Michael, eu tenho dúvida. Mas se eu sou o São Paulo e essa proposta existe, eu topo, eu faço negócio.
Deixa eu só ver. E aí que eu tinha ouvido de uma pessoa do Marcos Antônio é que o São Paulo deixaria para tentar avançar nessa negociação depois da eleição. Da votação. Vocês sabem que na sexta-feira o Júlio Casares vai ter de escapar do impeachment e qualquer notícia relacionada à saída do Marcos Antônio nesse momento certamente enfraqueceria ou tornaria a situação do Júlio Casares ainda mais complicada, a menos que o São Paulo conseguisse um pacotão de reforços através do Marcos Antônio. Se o São Paulo, por exemplo, traz o Alan em definitivo e mais o Cebolinha ou o Michael, aí eu já começo a achar que fica interessante. Deixa eu mandar mensagem aqui, ó. É verdade que o Flamengo ofereceu o Alan e o Cebolinha ou o Michael pelo Marcos Antônio? Aí eu já começo a achar que fica interessante. No rubro-negro. Boa noite, Nicola. Flamengo impossível. Paquetá tudo certo com o Flamengo. Salários e tudo certo. Que time é esse nas Américas? Bora lá explicar a história do Paquetá. O site The Athletic foi o primeiro a contar que o Tottenham havia feito uma proposta oficial pelo Paquetá, para o West Ham, e o Flamengo também estava na disputa. Pois bem, ao longo do dia, uma série de outras novidades sobre o tema apareceram. Entre elas, que o Tottenham já está fora da disputa, o Paquetá não quer jogar no Tottenham. O Paquetá quer voltar ao Brasil para jogar no Flamengo. Salário, tempo de contrato, luva, está tudo acertado. O Paquetá disse sim ao Flamengo. O problema é que a primeira proposta do Flamengo ao West Ham foi recusada. O Flamengo ofereceu 30 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus. E o West Ham disse que quer 50 a 60 milhões de euros. Imagino que essa primeira pedida do West Ham tenha sido, só para lembrar, 30 mais 5, proposta do Flamengo, é de 219 milhões de reais entre fixos e bônus, né? O Flamengo vai precisar melhorar essa oferta. Mas há uma negociação em andamento e há muita vontade do Paquetá e do Flamengo em transformar essa parceria ou retomar esse casamento, o que seria extremamente benéfico para o Flamengo. O Paquetá é muito bom jogador. Por exemplo, o Gerson acaba de ser contratado pelo Cruzeiro. Vocês preferem o Gerson ou o Paquetá? Eu vou dar minha opinião. Eu acho o Paquetá bem mais jogador do que o Gerson, tá? Assim como já tinha falado que eu acho o Almada mais jogador do que o Arrascaeta. O Ricardo Freitas Gomes. Muitos dizem que o Paquetá está querendo muito jogar no Flamengo, está forçando a saída do West Ham. É possível, Ricardão. E aí eu acho que o único trunfo do Flamengo nessa parada é o fato de o Paquetá ter contrato até junho de 2027. O que isso significa? Ele tem 1 ano e meio de contrato. Digamos que o West Ham faça jogo duro e não o venda agora, beleza? Na metade do ano, o Paquetá vai estar a 1 ano do fim do contrato. Aí é possível que o Flamengo faça uma nova investida. Se o West Ham dificultar de novo, sabe o que o Paquetá vai fazer? Vai falar, pessoal, vocês estão recusando 35, 40 milhões de euros, né? Imagino que o Flamengo vai aumentar a proposta. Vocês vão receber, sabe quanto? Pela minha saída, 0. Porque eu vou ficar aqui, não vou renovar o contrato com vocês, é um direito meu, assim como é um direito seu de vocês de não me vender. E aí, a partir de janeiro de 2027, daqui 1 ano, vou esperar mais 1 ano, mas beleza, eu espero. Mas eu assino um pré-contrato com o Flamengo e vou de graça para o Flamengo. Aí os 35 milhões de euros, 40 milhões de euros que vocês estão pagando, o Flamengo me dá metade, o Flamengo economiza a outra metade e vocês não recebem nada. É isso que vocês querem para vocês? Se for isso, avisem. Vou continuar ganhando meu dinheiro aqui, fico mais 1 ano e em janeiro do ano que vem assino um pré-contrato. Esse é o grande trunfo do Flamengo nas tratativas com o West Ham, que promete jogo duro. E o jogo duro do West Ham tem muito a ver, Ricardo, com a condição de protagonista do Paquetá. O Paquetá é muito diferente do time do West Ham. O Nuno Espírito Santo, que é o atual treinador do West Ham, gosta demais do Gerson e não gostaria de negociá-lo, tá bom?